Muitas pessoas sonham em conhecer aqui esta cidade onde eu estou agora, que já foi inclusive capital de Minas Gerais. Eu estou falando de Ouro Preto. Muitas vêm atrás da espiritualidade porque são mais de 30 igrejas, tantas outras vêm por causa dessa beleza natural que nós encontramos em toda Minas Gerais. Qualquer que seja o seu motivo, você tem que estar preparado para as ladeiras de Ouro Preto. Vem comigo nessa peregrinação. Era um capelão, o Padre Faria, né? Conhecido em Ouro Preto, tinha até um bairro Padre Faria, igreja do Padre Faria. Esse Padre Faria era o capelão da bandeira, que tinha um sinal que é o Itacolomi, que serviu de marco para eles. Assim que eles, naquele dia raiou mais claro, eles viram o pico de Itacolomi e falaram: papai, é aqui. Aí levantaram as barracas e aí celebraram a primeira missa em Ouro Preto. Se Minas Gerais é um local de tamanha fé nos dias de hoje, muito nós devemos de gratidão a quem anteriormente pisou nas terras mineiras. Dentre eles, eu menciono Dom Antônio Ferreira Viçoso, que viveu entre 1787 e 1875 e foi um influente bispo católico português, o sétimo a governar a Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, por 29 anos. Conhecido como o defensor dos escravos, reformador do clero e educador, ele é considerado venerável pela Igreja e está em processo de beatificação no Vaticano. A fé católica em Minas é muito forte. É claro que aqui tem influências de outras religiões, de outras correntes. Eu não quero nem criticar outras correntes religiosas, principalmente as cristãs. Mas eu posso dizer que, depois de Dom Viçoso, o fundamento católico em Minas é muito forte. O estado de Minas é um dos estados mais católicos do Brasil. Há muitas cidades que preservam a fé através do trabalho do Dom Viçoso e do seu sucessor, que foi Dom Benevides, mas, sobretudo, do sucessor que foi Dom Silvério Gomes Pimenta, que foi um negro que o Dom Viçoso ordenou padre, era um moço inteligentíssimo, e o Dom Silvério Gomes Pimenta continuou o trabalho de Dom Viçoso. Isso marcou, né, a fé católica em Minas. Por isso, Minas, o povo mineiro é assim tão católico, tão vivente da fé católica. A igreja foi construída, cada uma delas foi construída por um grupo de uma ordem religiosa ou de uma congregação religiosa. Então, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, construída pelos franciscanos, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída pelos carmelitas. E assim, aqui em Ouro Preto, na busca da riqueza do ouro, nós encontramos certamente essa riqueza, que é a riqueza da fé. Nós temos várias ordens religiosas, ordem Nossa Senhora das Dores, ordem São Francisco, temos a ordem Nossa Senhora do Carmo. São ordens religiosas. E aqui são as ordens terceiras. Elas se encarregaram de construir as igrejas. As matrizes foram construídas pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Essas irmandades, essas ordens, o espírito também, o carisma de cada uma dessas ordens foi se implantando aqui, né? Então podemos dizer que hoje, já atualizado dentro do Concílio Vaticano II, Ouro Preto é uma cidade tradicional, mantém muitas tradições, como você viu no Novenário, mas obedece às orientações da igreja rigorosamente. Uma das igrejas mais ricas no estilo barroco do mundo, essa aqui, que é a matriz Nossa Senhora do Pilar. Uma das matrizes. Ouro Preto é a única cidade que contém duas matrizes de igreja.
e Nossa Senhora do Pilar é a protetora da cidade. Se você se lembra bem, o título de basílica é conferido pelo Papa e através da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos por meio de um decreto. O interior aqui desta igreja, que é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, é uma das que mais chama a atenção pelo estilo, que interiormente é barroco, né? E para você se lembrar um pouco do que a gente passou aqui no nosso caminho, em Mariana, naquela igreja São Pedro dos Clérigos, eu falei para você que a arquitetura era inteira barroca, ou seja, por fora a igreja ela é ovalada, também nas paredes. Aqui não, aqui por fora a fachada é quadrada, né? Digamos assim, reta, e por dentro toda essa, vou chamar de casca que você vê aqui, é madeira. Então ela faz esse côncavo aqui no interior e revestido de ouro. Então uma das coisas que chama muita atenção dos visitantes, dos turistas, a própria quantidade de ouro nesse altar, em toda a igreja. Então você vê que ela é, desde aqui, né, da onde eu estou, até lá no altar-mor, tudo ali revestido de ouro e detalhezinhos assim finos. A gente percebe que é um trabalho minucioso mesmo. Tanto que essa igreja ela foi inaugurada em 1733, mas foi quase um século de construção. E alguns detalhes aqui que eu posso destacar para você. Quando você vem aqui visitar Ouro Preto, bem o centro aqui do teto tem uma pintura do Cordeiro. Então, primeiro ponto, houve uma grande festa aqui para trazer o Santíssimo Sacramento para esta igreja e que foi uma das festas mais ricas do século XVIII inteiro, que se equipara à chegada do bispo lá na cidade de Mariana, em termos de riqueza, onde assim muitas pedras, muito ouro, os próprios cavalos tinham pedras preciosas nesse translado, né, nessa festa do Santíssimo Sacramento. E isso demonstra para nós uma riqueza do próprio período em que estava vivendo aqui a cidade de Ouro Preto. Então, só para eu concluir aqui, esse cordeiro, o interessante é a forma como ele é feito. De um lado a gente vê ele em cima da cruz e do outro lado, quando a gente se aproxima do altar, parece que ele está embaixo da cruz. É uma ilusão de ótica, não é? Mas assim, algo que as pessoas perguntam muito aqui, por que tanto ouro assim nas igrejas, né? Então a gente tem que entender que, primeiro, era o auge do descobrimento do ouro, então tinha realmente muita abundância desses metais preciosos. As pessoas colocavam isso nas igrejas pela fé, mas também porque era abundante, né? Simplesmente assim, tinha muito disso e a preciosidade ao que é sacro. E eu quero que você preste atenção que tem a ver com esse ciclo do ouro, o contrabando que acontecia. Porque, claro, né? Tem a parte boa, mas também tem aquela parte que a gente sente vergonha, digamos assim. E tem aqui, como aquela Nossa Senhora das Dores que nós vemos ali no altar, uma construção muito comum na arte barroca, os santos só tinham a cabeça, as mãos e os pés, e o corpo eles não tinham. Por que isso? Inicialmente não era assim. Inicialmente eles eram feitos de madeira oca, para ser mais fácil de transportar, mais leve. Só que o que acontecia é que os contrabandistas colocavam esses metais preciosos, as pedras preciosas dentro desses santos para contrabandear. Né? Por isso que vem ali o santo do pau oco, né? Que a gente ouve falar essa expressão, vem daí. Então, para evitar esses contrabandos, eles passaram a fazer roupas para os santos. Então, faziam as cabeças, as mãos e os pés, e o resto roupa, e não tinha corpo nenhum. A gente vê isso muitas vezes em alguns museus que você visita aqui em Minas Gerais. Eu acho, primeiro, que o Concílio Vaticano II trouxe muita vida, muita força para a igreja, sobretudo para a evangelização. Evangelizar no estilo do Concílio Vaticano II é uma evangelização muito objetiva, muito prática. E aí surgiram movimentos de igreja, grupos de oração, depois do Concílio Vaticano II.
nossa última parada aqui em Ouro Preto é, na verdade, o nascimento da primeira igreja, que foi esta capela aqui, que se tornou depois a igreja de Nossa Senhora da Conceição. E ela é matriz da cidade, a segunda matriz, na verdade, porque o que aconteceu é que, na época, existiam duas vilas, que é como se fossem duas cidades, não é? Então, a gente tinha a matriz de Nossa Senhora do Pilar, que nós visitamos, e a matriz aqui de Nossa Senhora da Conceição, e até existia uma rixa na época entre famílias que não se misturavam. E isso acabou depois que, quando surgiu a cidade de Ouro Preto, uniram mesmo as duas matrizes, e por isso que a gente tem aqui esse caso raro. Você está escutando o sino porque aqui nessa igreja muito movimentada, tem muitas missas, né? Graças a Deus. Os turistas que vêm aqui conseguem participar da missa e conseguem também apreciar um local que é importante porque o Aleijadinho projetou aqui, na verdade o pai dele projetou, Aleijadinho está enterrado aqui, também o pai dele, e a gente vê as laterais aqui que foram construídas antes do altar-mor. Isso é algo interessante. E a gente também vê, é possível, digamos assim, visitar o antes e o depois do que foi feito aqui nessa igreja de restauração. É só a gente ir para a sacristia e a gente consegue acompanhar essa incrível obra que durou 9 anos. Então, aqui em Ouro Preto, venha visitar a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ó, aqui eu quero mostrar para você, esse corredor, na verdade, leva até a sacristia desta matriz de Nossa Senhora da Conceição. Então, uma dica que eu dou para você, quando estiver em uma igreja histórica, né, numa cidade histórica, veja se é possível você visitar a sacristia, porque eles fazem praticamente um museu aqui, nesse caso é isso. Esse corredor eles colocaram inicialmente as fotos mesmo, comparando antes da restauração e depois, para a gente ver o que foi feito de trabalho, afinal 9 anos de restauração não é pouca coisa, né? E quando a gente chega aqui nesse local que é propriamente a sacristia, nós vemos vários objetos sacros, nós vemos os próprios móveis, né? Tipo de decoração. Então, é um museu mesmo, um lugar que às vezes a gente deixa passar, né? Porque fica ali encantado com a própria igreja e perde um pouco da história que está aqui, ó, fazendo parte de tudo isso. Então tem imagens que são muito antigas, por exemplo, esse Cristo crucificado de Antônio Francisco Lisboa, que é o próprio Aleijadinho, feito em madeira policromada. Ó, aqui a gente tem algumas peças também, ó. O Leão de Essa, olha só. Madeira de cedro, também do Aleijadinho, de 1787. Então a gente vai, digamos, conhecendo mais de perto a obra deste grande artista, que inclusive era reconhecido na época, por isso não é à toa que ele está enterrado aqui, não é? Porque ele tinha esse prestígio, apesar de ser filho de escrava, né? Tinha aquela coisa do artista que está no meio ali dos nobres, mas ao mesmo tempo é filho de escrava. E ele viveu muito isso, né? Como você sabe, no final da vida ele teve uma doença que acabou deixando a própria face dele deformada, e isso ele se tornou um pouco mais recluso depois dessa fase, mas as obras dele, como a gente viu ao longo desse caminho, foram ficando cada vez melhores. Inclusive, sabe-se que o Aleijadinho, no final da vida, acabou se dedicando, parece que com uma força muito maior, uma pressa muito maior de finalizar as obras, né? Que foi o que a gente viu em Congonhas, né? Aquele grande santuário de Bom Jesus de Matozinhos, onde ele esculpiu os 12 profetas, enfim. E a gente vê tanto desse artista, né? Se doando mesmo, e a gente até hoje podendo contemplar com a nossa espiritualidade.
Hoje eu vou compartilhar com você um pouco da culinária mineira bem assim tradicional. E quando eu falo tradicional é mesmo porque nós estamos aqui em um restaurante em Ouro Preto que tem 40 anos aqui de existência. Eu estou aqui com a proprietária que vai explicar pra gente um pouquinho sobre a culinária mineira, né, minha querida? Tudo Isso. bem com você? Tudo bom, tudo bem. Ana Paula, obrigada por receber a gente aqui, É um né? prazer. A gente mantém a tradição da comida mineira. Aham. Não, a gente tenta não mudar as características dela. Sim, Sabe? que legal. É um restaurante que a cada ano está crescendo mais e mais. E situado aqui nesse casarão, aonde vocês podem observar, é uma casa que mantém as características originais da data de 1772. Aqui é uma antiga senzala. É uma antiga senzala. É. Eu achei interessante quando eu vi essa história. Em cima tem a casa, né? Aham. Com o teto pintado com os pigmentos, que eram retirados esses pigmentos das paredes das minas. Sim, que interessante. Onde a cor branca vinha do cal. Ah, por isso que a gente Sabe? vê o branco. Que É, bonito. Que é. legal. Nossa, interessante. Então tem muita história aqui dentro, né? Muita história. Agora, quando a gente fala então dessa história, a primeira coisa que eu quero te perguntar, que a gente pediu essa entrada aqui, que é um pastel de angu. Eu imaginei alguma coisa de milho por causa da cor dele. É milho isso, mesmo? É milho. E é original aqui de Minas? É original daqui da região de região, Minas. porque Ah. eles falam que faziam as panelas de angu, jogavam a carne, Tá. né? As senhoras que faziam a comida dos escravos tampavam para esconder um pouquinho a carne, assim. Aham. Eram miúdos, geralmente, Aham. de porco, Aham. né? Que eles recebiam. Tá. Aonde é a origem do pastel de angu. Ah, então feito com essa, digamos, com essa sobra ali, para aproveitar bem ali. É. Que legal. Então, esse é o que a gente vai experimentar. Isso aqui é uma panceta, né? Esse é uma panceta. Bem comum a panceta também. é bem comum. A parte dela é uma parte, né, do toucinho da barriga, Tá. que é onde tem mais carne. A gordura é menos, Aham. né? E a camada de carne já fica mais próxima da camada de gordura. Esse sabe? molho que acompanha, ele é o quê? É um Base ketchup de quê? de goiabada, que é goiabada. feito aqui. Olha só. Né? Porque a goiaba também é uma fruta bem típica aqui nossa. Então Aham. a gente faz. Em abundância, É. né? Que legal. E aqui a gente tem a polenta. Essa é a polenta mesma do pastel de angu, que é feito no mesmo processo, Tá. porém no corte. Ele é cortado tipo uma batata frita e acompanhado de queijo canastra. E me fala um pouco desse queijo canastra. É porque é da região da canastra mesmo. Isso, a gente tenta pegar, né? Aham. Sempre os produtos locais aqui da nossa região Entendi. de Minas. E é bem premiado esse queijo, É, né? é. Aqui em Minas Gerais, É. bem conhecido. O pessoal vem pra cá, que é o queijo, né? Da canastra. Isso mesmo. Que É. legal. Vamos então provar o famoso pastel de angu com essa caldinha aqui de goiabada. De goiabada. Esse é de costela de boi com queijo Minas. Fica bem bom esse, hein? Essa aqui eu vou panceta, né? Aonde Se eu pegar com a mão mesmo. a pele fica bem crocante, que ela tá pururuca, ela fica bem sequinha, né? E pururucada, onde dá umas pururucas em cima, devido ao processo que é feito. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho dessa culinária, que é tão famosa, né, no Brasil inteiro, essa culinária de Minas Gerais. Podemos aqui, então, hoje conhecer mais da história e também dessa cultura maravilhosa. Ana, obrigada, tá? Nada, eu que agradeço, tá? E vindo a Ouro Preto, venha no Contos de Reis, tá? Obrigada. Aqui nós vamos visitar uma das igrejas mais importantes de Ouro Preto, porque foi construída pelo nosso querido Aleijadinho, a igreja de São Francisco de Assis. E eu escrevi um livro aqui, por ocasião
do bicentenário da morte da Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, eu lancei um livro sobre a Igreja de São Francisco de Assis. Então, em vez de eu falar diretamente a biografia do Aleijadinho, resolvi escrever uma das obras-primas dele, que é a Igreja de São Francisco. Ele é que é o arquiteto, ele é que construiu a Igreja de São Francisco de Assis. Então, ao homenagear o Aleijadinho, eu falei sobre a obra dele, que é a Igreja de São Francisco de Assis, né? E eu falo nesse livro que hoje as ordens religiosas que vieram da Europa estão mais autênticas no sentido de espírito religioso, do carisma que fez com que as ordens religiosas passassem a existir na igreja, são hoje mais autênticas do que eram quando foram trazidas para Ouro Preto. A fé hoje é mais bem implantada do que na época. Então nós estamos vivendo, com a graça de Deus, uma religiosidade, e nós temos aqui vários grupos de oração, de profundidade. O Terço dos Homens, que está implantado, é Nossa Senhora mesmo que veio na hora certa para ajudar os seus filhos, né? Fazendo com que os homens que não iam à igreja, mas houve uma época aí que só havia mulher na igreja, os homens quase não iam à igreja. Hoje não, hoje nós temos missa aí mais homens do que mulher, e os homens assumindo leitores, assumindo as músicas e tudo, né? Então, se deve muito a esses grupos que foram criados, inclusive o Terço dos Homens, né? Aqui em Ouro Preto tem vários grupos de Terço dos Homens, vários, todos eles muito fortes. A carta de São Paulo aos Efésios, que fala até que tudo concorra para a unidade da fé. É como São Paulo, numa das suas cartas, lembra, usa a comparação do corpo, né? O corpo com vários membros, né? Cada um com sua função, mas trabalha para o bem do corpo todo. Minas é um estado privilegiado nesse sentido de religiosidade. E isso que eu falei de Ouro Preto, a gente observa em várias cidades de Minas. E as festas religiosas são realizadas com muito ardor, com muita fé, com muito entusiasmo, sabe? Com muito entusiasmo. E grande proveito espiritual. Alguns motivos para você visitar esta igreja aqui de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Em primeiro lugar, é saber que Aleijadinho projetou tanto a arquitetura, então a fachada da igreja, quanto o altar. Então ele trabalhou aqui esculpindo madeira, teve trabalho também em pedra-sabão aqui nos púlpitos laterais. E ele deu, de alguma forma, uma inovada na forma de construir para a época. Esse aqui é um estilo diferente do barroco que a gente viu bastante em Ouro Preto, que é o estilo mais delicado que eu falo, que é o rococó. E ele fez esse trabalho junto com um amigo de obra, porque eles gostavam de trabalhar junto, que era o mestre Ataíde, que fez a pintura do teto aqui com Nossa Senhora da Conceição, num aspecto assim bem particular que mostra os traços do povo brasileiro, de mestiços principalmente, né? Tanto nas características dos anjos quanto na aparência de Nossa Senhora da Conceição. Então isso é algo particular que a gente vê aqui. Dentro dessa igreja, como em outras que a gente viu, nós vamos mostrar para você, é uma espécie de uma porta, mas na verdade ela serve para proteger do vento, para que quando o altar estivesse com as velas não fossem apagadas. Outra coisa é que essa igreja tem algumas numerações aqui no solo, porque são tumbas, né? Pessoas que aqui foram enterradas e que estão numeradas. A gente viu isso também em algumas outras cidades que a gente passou. Então aqui também é, lógico, o conjunto, né, de toda esta obra espiritual, mas algo que chama atenção é São Francisco segurando uma caveira. Porque hoje a gente conhece essa iconografia de São Francisco sendo o protetor dos animais. Mas aqui, no século XVIII, era diferente. Ele era visto, os franciscanos principalmente, como penitentes, não é? Então, o que a gente vê principalmente nessa iconografia segurando a caveira é esse sinal de que a penitência é necessária. Então, algumas vezes, a gente
tem esta oportunidade de encontrar São Francisco de uma forma diferente. Olha lá. Nós estamos na igreja de Nossa Senhora das Mercês, aqui em Ouro Preto, e a escolha por ter parado aqui foi algo assim bem importante para os cristãos, porque a igreja é uma igreja mais simples, não tão visitada quanto as anteriores que a gente passou, a de São Francisco, a do Carmo, a do Pilar, todas essas são mais conhecidas, essa não tanto, mas o significado é muito importante porque quando a gente fala do título de Nossa Senhora das Mercês, nós vamos lembrar da perseguição do século XIII aos cristãos, principalmente pelos mouros, que eram muçulmanos, e daí é onde vem o nome Nossa Senhora das Mercês, dos mercedários, né, que eram os cativos, aqueles que eram presos justamente por essa perseguição religiosa. Então, é um ponto de verdadeira espiritualidade, de rezar pedindo a proteção de Nossa Senhora das Mercês para o nosso catolicismo. Minas Gerais é uma terra de muitos santos, alguns em processo de santificação. Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, nascido em Caeté, Padre Donizete, Cônego Ananias de Paula Vieira, que foi ordenado em Mariana, e Padre José Erlei, nascido em Campo Belo. E alguns já com o título de veneráveis, como a irmã Benigna, nascida em Diamantina, Dom Viçoso, português, bispo de Mariana, e Padre Libério Rodrigues Moreira, nascido em Lagoa Santa, vila da Diocese de Mariana. Um verdadeiro artista aqui de Ouro Preto, Gustavo. Como que é teu sobrenome, meu querido? Rodrigues. Rodrigues. Ele estava me falando que ele não é muito bom de desenho, não era. Não tô vendo isso não, né? Porque tô com a obra acabada aqui na mão, né? Que é a xícara que ele... Cheguei aqui, ele estava finalizando esse. Daí ele falou para mim, vou fazer um aqui do zero para você ver. Daí você pintou quanto tempo antes essa... Porque é uma camada de tinta, você pintou ontem, deixa secar bem? Aí eu deixei secar, passei o verniz, né? Aham. Deixei secar de ontem pra hoje. Tá. Aí agora eu comecei, que eu vi que a tinta tava bem seca, né? Aham. O verniz secou bem. Aí não tira o brilho, tá vendo? Senão Sim, o próprio pó é da o verniz. pedra, Aham. ele enceba o desenho, sabe? Que legal. Aí não fica legal. E você, eu perguntei para você se tem algo pronto na tua cabeça. Não. Tem não? Tem não. Vai indo aqui, vai saindo. Vai saindo. É, tá vendo? Artista é assim, né? É, por isso que não tem nenhum igual. Se uma Tudo pessoa chegar peça na sua exclusiva. casa e falar, eu tenho um igual essa. Mentira. Não tem. Só um caminhão de japonês, eu tenho igual aqui. E você se inspira nas paisagens aqui das ruas, tudo. Desce todo dia, né? Então a gente já fica com essa madeira gravada na mente, né? Na mente, nas pernas, tudo, né? Tudo. No coração. O coração fica forte aqui. Essa é a pedra do Itacolomi. Pedra do Itacolomi, que é aquele morro que a gente vê ali, né? Atrás da igreja de São Francisco aqui. Isso aí. Se não tiver ela no trabalho nosso aqui, não é Ouro Preto, não. Primo. É. Pra ser Ouro Preto tem que ter essa pedra aqui. Ah! Entendeu? Porque ela é referência daqui. Sim. É tanto. Aleijadinho trabalhou muito com ela, né? A gente vê em vários. Todas as obras dele, né? É. Legal, parabéns, hein? Eu brinco aqui que nós somos discípulos dele. Eu acredito mesmo, com certeza. Tanta obra que a gente viu dele. Não é, primo? Opa! Mas hoje a gente tem mais ferramentas que antes, né? Sim. Não tinha É, tanto. porque imagina, século XVIII não era fácil, não. É. O cara fazia o que fazia. É. Legal. Tem que gostar, né? Parabéns, viu?